Começamos mais um trimestre da nossa escola bíblica. Estamos iniciando com alegria e avançando pela fé. São mais 13 lições para nós aprendermos e para nós sermos edificados, pela palavra de Deus, porque é a palavra que nos edifica, que nos consola, que nos traz fortaleza para a nossa vida espiritual. Você que tem a sua revista em mãos, abra na lição de número 1. Lição de número 1. Estaremos estudando, ao longo desse trimestre, a lição do Evangelho de Lucas, o Filho do Homem, E a lição número 1 traz esse título exatamente, o Evangelho do Filho do Homem. Texto áureo: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lucas 1:31. A leitura bíblica para estudo está no capítulo 1, até o verso 25, verso 1 ao 25. E a verdade prática nos diz assim: o Evangelho de Lucas ressalta a perfeita humanidade de Jesus, a qual é essencial para ser Ele o Salvador. Glória a Deus. Queridos, o Evangelho de Lucas, ele é o mais cuidadoso evangelho, ele é o mais criterioso, ele é o mais fidedigno, e ele é o evangelho que possui o melhor trabalho de pesquisa. E o evangelho, ele traz uma verdade histórica. Jesus, ele é um grande personagem da história, e isso é fato comprovado, isso não somos nós que dizemos, isso os próprios estudiosos, os próprios historiadores, é inegável a existência histórica da pessoa e da figura de Jesus Cristo. Conhecendo um pouquinho sobre a questão dos evangelhos sinóticos, eu acho que é um ponto interessante que a gente tem que ressaltar para os irmãos, O que são os evangelhos sinóticos? Lucas, Marcos e Mateus são os evangelhos sinóticos. Sinóticos vem do grego, que é sim mais ópse, que significa visão conjunta. Como é que isso funciona? Meus irmãos, é o mesmo fato visto por ângulos diferentes, porém sem perder a verdade essencial. Essa questão ela é muito interessante, até mesmo para a gente provar a veracidade dos evangelhos. Isso, inclusive, é uma técnica de investigação policial. Por exemplo, quando um policial ele vai fazer um interrogatório de pessoas diferentes sobre o mesmo fato, uma das primeiras coisas que ele tem que prestar atenção é se a história parece estar combinada ou não. Você vai falar com testemunha A, B e C. Se todos três trouxerem o mesmo fato e contarem exatamente, detalhe por detalhe, do que aconteceu, é algo que nós temos que ficar com o pé atrás, porque histórias muito bem combinadinhas, histórias que estão muito bem se encaixando de forma perfeita, é um fato para que o investigador ele fique com o pé atrás, porque soa como história combinada. Mas os evangelhos sinóticos, é exatamente essa a maravilhosa essência deles. Eles trazem a mesma história, porém contada com ângulos e perspectivas diferentes. Então, se você for pegar a mesma história dos evangelhos que se encontra em Mateus, que se encontra em Lucas e em Marcos, você vai ver a mesma história, porém cada um vai acrescentar um detalhe que o outro não viu, ou que o outro não percebeu, ou que o outro simplesmente esqueceu pelo passar do tempo. E isso é importante, porque isso confirma a veracidade dos testemunhos. Então essa é a maravilha, porque às vezes as pessoas perguntam, mas eu estava lendo Lucas fala tal coisa. Aí Marcos já diz uma coisa que Lucas não disse, mas é esse que é o ponto. É exatamente pela história não estar combinada, pelos detalhes que um acrescenta são diferentes dos detalhes do outro, que fazem com que os evangelhos eles sejam ainda mais autênticos e ainda mais reais. Só para você ter uma ideia, o livro secular
que possui o maior número de cópias autenticadas. O que são cópias autenticadas? Você que já foi em cartório, você sabe que a cópia autenticada, você leva o original, o cartorário confere, vê se está tudo batendo corretamente, e vai, carimba, põe um selo e assina, confere com o original. Isso é uma cópia autenticada. O livro secular com o maior número de cópias autenticadas é Ilíada e Odisseia, que é um livro de um personagem grego da história clássica. Tem aproximadamente 600 e um pouquinho de cópias autenticadas, ou seja, que conferem com os escritos originais. O Novo Testamento possui mais de 5.600 cópias autenticadas, ou seja, de que conferem com os escritos originais. Então, tudo isso reforça a veracidade da narrativa e a veracidade dos fatos que são narrados e que são escritos por Lucas. Amém? Importante também a gente falar, meus irmãos, que o Evangelho de Mateus, que nós já estudamos aqui na escola dominical, ele apresenta Jesus como o Messias, o Salvador prometido. O Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como o servo, aquele que vem para cumprir a vontade de Deus, a vontade do Pai. E o Evangelho de Lucas, ele apresenta Jesus como o Filho do Homem, porque revela a sua humanidade, como nós lemos aqui na verdade prática. Mas é importante também a gente destacar que, além dessa expressão, o Filho do Homem, destacar a humanidade, porque Jesus ele era 100% Deus e 100% homem, também demonstra a sua autoridade divina. E também aponta para a consumação escatológica da sua vinda. Lá em Daniel, no capítulo 7, verso 13, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Veja aqui o profeta Daniel, referindo-se ao Filho do Homem na sua visão do céu. Mateus 26, 64 diz assim: Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus, confirmando a palavra profética de Daniel. E nós vemos lá em Atos, no capítulo 7, verso 56, quando Estevão, o servo de Deus, Estevão, estava sendo martirizado, ele disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Então nós vemos que a expressão ou o título Filho do Homem expressa a humanidade de Jesus, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Revela também a sua autoridade divina e revela também, e aponta, melhor dizendo, para a consumação escatológica da sua vinda. E cá para nós, vou dizer uma coisa para vocês aqui baixinho. Jesus usava esse título também como uma forma de provocar os fariseus, de dar uma cutucada com os fariseus. Porque os fariseus ficavam loucos, eles ficavam malucos, possessos, quando Jesus ia e se auto-intitulava o Filho do Homem, porque automaticamente na cabeça deles remontava o quê? A profecia do Messias proferida pelo profeta Daniel. Então eles ficavam malucos, eles ficavam loucos com isso, e Jesus ele usava também para provocá-los como uma forma de confrontamento sobre a religiosidade deles. Ainda, meus irmãos, vamos apresentar Lucas. Lucas ele é apresentado lá em Colossenses, no capítulo 4, verso 10 em diante, se você quiser olhar depois, como um não-judeu. Ou seja, Lucas ele era gentil, tá? Ele não era judeu. Ele era um colaborador, ele era médico, ou seja, ele era um homem das ciências. É por isso que o evangelho de Lucas é o evangelho mais cuidadoso. É o evangelho com maior riqueza de detalhes, de melhor escrita ainda, porque ele era um estudioso, ele era um pesquisador, ele era um homem das ciências. E também, Lucas, ele era o companheiro de viagem do apóstolo Paulo, né? Ele também escreveu, segundo a tradição,
o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, cada um daqueles detalhes que nós lemos no livro de Atos, escrito por Lucas, e Lucas ele estava presente. Porém, é importante a gente também frisar que, embora ele tenha sido testemunha ocular dos Atos dos Apóstolos, Lucas ele não foi testemunha ocular dos atos de Jesus. Ele não estava presente, ele apenas ouviu relatos. O Evangelho de Lucas é um conjunto de testemunhos que ele acurou. Nós não sabemos exatamente com quem. Imaginamos que sejam com os apóstolos já envelhecidos, ou talvez outras pessoas mais jovens que tenham tido contato com o próprio Jesus e tenham acompanhado o ministério de Jesus. O que de fato é que ele não foi testemunha ocular, mas ele foi um investigador e um pesquisador por excelência. Importante a gente falar também, meus irmãos, que o Evangelho de Lucas ele é o mais extenso em tamanho, ele é o mais completo em informações, e ele é aquele que traz informações exclusivas. Há relatos narrados no Evangelho de Lucas que você não encontra em João, em Mateus e em Marcos. Somente em Lucas. Somente em Lucas. Então ele é o maior em extensão, ele é o mais detalhado, ele é o mais completo e ele é o que possui informações exclusivas que os outros evangelhos não trazem. Mas por que ele é tão detalhado? Por que ele é tão extenso? Por que ele é tão completo em relação aos demais? É porque cada evangelho tinha um público. Cada evangelho tinha uma audiência, tinha um nicho. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus. É por isso que Mateus ele começa no capítulo 1 falando da genealogia de Jesus, que era para provar que Jesus é quem? O Messias. Então, quando Mateus escreveu o seu evangelho, ele escreveu pensando nos judeus. Lucas, ele escreve pensando nos gentios. É o evangelho dos gentios. É o evangelho do não-judeu. É por isso que ele é rico em detalhes. Ele capricha nos detalhes dos fatos acerca de Jesus e do seu ministério. E veja que, se você for analisar a estruturalmente, o Evangelho de Lucas é o melhor organizado. Ele é o que melhor segue uma sequência de eventos cronológicos. Mateus e Marcos, algumas coisas estão meio bagunçadas ali no meio. Ele está falando de uma coisa aqui, daqui a pouco ele já pula para outra coisa. O Evangelho de Lucas não, ele procura seguir os eventos de forma coordenada, de forma cronológica, exatamente para a gente ir entendendo o tempo e a passagem de tempo daquilo que estava ocorrendo na vida de Jesus e no ministério de Jesus. Amém? A data Cesareia, cidade judaica de Cesareia, aproximadamente 60 depois de Cristo. Tá? Então, é um evangelho que foi escrito no primeiro século, aproximadamente 30 anos após o martírio e a ascensão do Senhor Jesus aos céus. Né? Muitos dos apóstolos já poderiam estar mortos ou já envelhecidos. Quem foi o destinatário? Para quem ele entregou o seu evangelho? A um senhor chamado Teófilo. É interessante que você pega no verso 1 ao 4, né, do evangelho de Lucas, ele se refere a ele como excelentíssimo, sua excelência, Teófilo, o que nos dá a entender que ele era uma autoridade em Israel. A gente não sabe exatamente, há alguns historiadores que acham que ele era algum militar, tivesse alguma alta patente militar. É o mais provável, mas nós não temos nenhuma certeza em relação a isso. O que de fato é que ele era uma autoridade. Havia alguma influência política, alguma influência dentro da sociedade judaica, muito provavelmente um cristão convertido, um novo cristão convertido, ou até talvez, como acontecia muito, essas autoridades, elas aceitavam ao Senhor Jesus, mas com medo de perder a sua posição, com medo de perder o seu cargo, com medo de perder o prestígio social, ele era um seguidor secreto, né? Ele tinha a fé dele no Senhor, porém, ele escondia da sociedade e secretamente ajudava os membros do caminho, né?
Interessante a gente tentar entender, mas por que Lucas entregou a sua carta a este excelentíssimo senhor Teófilo? O mais próximo que a gente pode imaginar é que, pelo fato dele ter influência, pelo fato dele estar engajado, talvez em setores com pessoas de alta classe ou algo dessa natureza, ou talvez tivesse alguma influência política ou mesmo militar, como alguns dizem, ele facilitasse a distribuição de cópias do Evangelho de Lucas dentro da sociedade judaica. Ele possivelmente seria uma espécie de patrocinador do ministério de Lucas. Então ele recebia os escritos originais de Lucas e ele pagava a copistas para que fizessem cópias e assim fossem distribuindo entre os gentios. Lembrando que Lucas escreve para um público dos não-judeus, chamados de gentios. Amém? Então essa é a introdução da nossa lição. É importante a gente entender alguns desses fatos. Agora vamos entrar na história propriamente dita do capítulo 1, que é exatamente o cumprimento profético, né? Nós temos que sair com essas informações. Eu acho que é importante você entender o que são os evangelhos sinóticos. É importante você entender a importância do evangelho de Lucas e a razão pela qual ele foi escrito, né? O público e a audiência que ele procurava alcançar. Mas, acima de qualquer coisa, a principal lição que nós temos que extrair nesta manhã é que Deus, Ele é Deus de promessas. Deus é um Deus que promete e Ele cumpre aquilo que prometeu. Não importa o tempo que passar, não importa a circunstância que ocorrer, Deus é Deus que garante as suas promessas. E que nós temos que crer, que nós não temos que duvidar, que nós não temos que pôr em prova aquilo que o Senhor nos promete. Então nós temos que ter em mente isso, porque Deus ele fez uma promessa muito preciosa para os personagens do capítulo 1, e essa promessa ela se cumpriu. E é em razão do cumprimento dessa promessa que nós estamos aqui. Se hoje nós estamos aqui reunidos nessa manhã, é porque Deus é fiel para aquilo que Ele promete. Amém? Queridos, Israel estava há aproximadamente 400 anos sem palavra profética. Havia um silêncio profético divino. Israel não ouvia os seus profetas há aproximadamente 400 anos. E a última profecia foi proferida por Malaquias, como os irmãos sabem, é o último livro do Antigo Testamento. Então, mas a vida seguia. Os serviços no templo seguiam. As ofertas ao Senhor seguiam. O incenso que era aceso no templo seguia. Os serviços eclesiásticos do templo do Senhor seguia. Só que eles estavam 4 séculos sem a revelação de palavra profética do Senhor. Porém, num belo dia, um anjo desceu no templo e ele anunciou aquele que seria o precursor do Messias, o precursor do Salvador do mundo, aquele que viria antes para preparar o caminho e para anunciar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o Messias prometido estará entre vós em breve. E este precursor chama-se João. Havia em Israel um sacerdote chamado Zacarias. Ele era da linhagem sacerdotal em Israel, cuja esposa chamava-se Isabel. Isabel, ela era descendente de Arão. Isso mesmo, Arão, o primeiro sumo sacerdote. Ela vinha da linha de descendência direta de Arão, e Zacarias, ele era da linhagem de sacerdotes em Israel. Haviam 24 mil sacerdotes em Israel. Isso foi designado lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 23. Isso foi determinado pelo rei Davi.
E essa tradição ela se manteve por séculos. Desses 24.000 sacerdotes, eles se dividiam em turnos de 1.000. E eram, portanto, 24 turnos de 1.000. Cada turno, 24 turnos, são quantos meses? 12. Sendo que o incenso tinha que ser aceso 2 vezes ao dia. Mas para resolver isso aí, Davi instituiu um sorteio. E era montada a escala. Um ia em um período, em um turno, e o outro sacerdote ia em outro turno, dentre os 24.000, divididos em 24 grupos de 1.000. Então era muita gente. Era muita gente. Então qual a chance de Zacarias ser sorteado exatamente naquele dia? No dia que o anjo estaria ali anunciando, falando com ele. Ele poderia não ser sorteado. Ele poderia nunca estar presente ali. Mas Isabel foi escolhida. Ele foi escolhida. E Deus aprove, dentre os 24.000, dentre os 1.000 que estariam no seu turno, de ser sorteado para estar ali e para receber a mensagem do anjo. Amém? Mas diz a narrativa bíblica que Zacarias ele duvidou. Ele pôs em dúvida porque ele era muito idoso. Isabel era muito idosa. Já somos de idade avançada. Isso não vai acontecer. Não vai dar certo, não. Não estou botando fé nisso, não. E em razão disso, o anjo fez com que ele ficasse mudo. Perdesse a fala. Só vais voltar a falar no dia em que o teu filho nascer. Ele perdeu o privilégio de chegar com os amigos dele e dizer: olha, um anjo falou comigo. Olha, um milagre aconteceu, né? Então, assim somos nós, meus irmãos. Quantas vezes nós perdemos oportunidades? Nós perdemos a oportunidade de falarmos e de anunciarmos as coisas do Senhor por incredulidade. Nós deixamos de acreditar, nós deixamos de crer. E o incrédulo é aquele que não tem confiança no seu Senhor. Em razão disso, nós nos emudecemos e deixamos de anunciar a palavra de Deus, anunciar as boas novas do Senhor. Que nós possamos estar atentos, porque Deus fala conosco. Deus fala comigo, Deus fala com você. Basta você estar com a sua sensibilidade espiritual antenada. Como é que eu faço isso, pastor? Orando, meu irmão. Como é que eu faço isso, pastor? Meditando na palavra de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Tendo uma vida separada para o Senhor. Deus vai falar ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Deus vai te orientar. Deus vai colocar nos teus lábios aquilo que Ele quer que você fale ao próximo. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja nos círculos sociais onde você viver. Deus vai te usar como um profeta ali dentro, como aquele que vai anunciar aquilo que o Senhor tem para falar àquelas pessoas. E Ele vai usar você, mas você precisa estar ligado, atento e crer naquilo que o Senhor colocou no seu coração e colocou nos seus lábios para você falar. Outra coisa importante da gente entender, no anúncio do anjo a Maria, né? O anúncio também encontra-se no livro, no capítulo 1. Nós vamos pegar o Evangelho de Mateus. A narrativa, ela é pela perspectiva de José. Faça esse exercício depois. Leia o capítulo inicial de Mateus, onde o anjo anuncia a Maria, né, que ela daria a luz ao Salvador do mundo, e depois faça a comparação com o capítulo 1 de Lucas. E você vai perceber que a narrativa é pela visão e pelo ângulo de perspectiva de José. Já no Evangelho de Lucas, a perspectiva do anúncio, você olha pela perspectiva dela. É como se ela estivesse vendo e ela estivesse narrando os fatos. Pela perspectiva de Maria, e Mateus é pela perspectiva de José. Chegado próximo ao dia, meus irmãos, nós encontramos algo interessante que, inclusive, o autor da revista ele colocou. Ele fala que houveram 3 momentos de alegria. A alegria de João, a alegria de Isabel e a alegria de Maria. Quando Isabel já estava próxima
de dar à luz, ela recebeu a visita de sua prima, elas eram primas. Maria, ela era uma camponesa, meus irmãos. A Bíblia não apresenta a sua descendência, ela apresenta a descendência de José, lá em Mateus. José ele era descendente da tribo de Judá, lá da raiz de Jessé, descendente do próprio rei Davi. E Maria não, Maria ela era uma camponesa, era uma pessoa especial, mas a Bíblia ela não se perde nos detalhes acerca da origem dela, mas certamente uma mulher muito especial. Então João ele se alegra ao sentir a presença de Jesus no ventre de Maria. Então quando Maria se encontra com Isabel, o texto ele diz que ela sentiu alegria, que a criança se moveu no seu ventre. Então você vê a conexão entre o Filho do Homem e a conexão daquele que será o seu precursor, aquele que irá anunciar a sua chegada. Vemos a alegria de Isabel. Diz o texto que Isabel, ela se encheu do Espírito Santo. Se encheu da alegria, da satisfação do Espírito Santo na vida dela, no momento em que a criança se mexeu no seu ventre. E ainda temos a alegria de Maria. Ela cantou sem dúvida, um dos mais belos cânticos que nós encontramos no texto da Bíblia. E tem alguns trechos que eu destaquei, que eu acho muito importante a gente refletir. Cada ano nós temos um período distinto, peculiar na nossa cidade, de adoração mariana. Mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, deixa muito clara algumas coisas. Primeiro, Isabel se refere a Maria: bendita tu és entre as mulheres. Veja, que ela não é bendita acima, ela é bendita entre as mulheres. Veja que não havia nenhuma dileção especial a ela. Bendita tu és acima de todas as mulheres. Não, você é bendita entre as mulheres. Era uma mulher, sem dúvida, piedosa, uma mulher temente ao Senhor, senão não teria sido escolhida para este privilégio maior, de carregar no seu ventre o Filho do Homem, o próprio Deus encarnado. Mas ela continua dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Ou seja, quem tem Senhor é servo. Ali ela se coloca na posição de serva. Aí ela entende que Deus está acima dela e que ela é uma serva que está ali para servir. O servo é aquele que está ali para ser útil. O servo é aquele que está ali para trabalhar para o seu Senhor. Então ela reconhece isso. Olha, a minha alma, ela louva, ela exalta, ela engrandece ao Senhor. Por quê? Porque eu sou uma serva. Eu estou aqui para servir. É isso que eu sou. Eu sou um instrumento para servir. Eu sou serva. E ela também diz assim: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem precisa de Salvador é porque está perdido. Ela reconhece aqui a sua condição de pecadora. Eu preciso do meu Senhor. O meu espírito se alegra naquele que vai me salvar dos meus pecados, Jesus. Então veja esses pequenos detalhes, mas que fazem uma diferença muito grande para a gente compreender essas coisas. E ela ainda fala assim: porque atentou à baixeza da sua serva. Olha só, baixeza, ou seja, a pequeneza. Ela se coloca numa condição de humilhação diante de Deus, diante do seu Senhor, diante do seu Salvador, aquele que se atentou, aquele que, mesmo eu sendo tão pequenina, mesmo eu sendo humana, falha, pecadora, insignificante, como todos os humanos são insignificantes perante Deus, ele se atentou. Eu chamei a atenção dele, ele olhou para mim, ainda sendo serva, ainda sendo tão pequena. E ela conclui falando: santo
é o seu nome. Santo é o Senhor. Não há outro santo além do Senhor. É por isso que Paulo, ele escreve que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não é um, dois senhores. Ele é o Senhor, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Não há outro Deus, não há outro digno, não há outro santo digno de ser adorado, de ser reverenciado, de ser exaltado, de ter o seu nome acima de todos os demais, porque Ele é o Senhor. E Paulo conclui, para a glória de Deus Pai. Amém? E para a gente concluir, meus irmãos, então nós entendemos essa manhã que Deus é Deus que cumpre as suas promessas. Ele prometeu a Isabel e a Zacarias, ainda idosos, que eles teriam um filho, o qual se chamaria João. E chegando o dia, diz o texto, que quando ela deu à luz, Zacarias recuperou a sua fala, e ele anunciou e começou a glorificar ao Senhor, seu Deus. Ele havia até escrito, numa tábua, algo assim. Queriam colocar o nome do pai, Ele falou, não, é João, escreveu João. E nesse momento ele recuperou a sua fala e ele pôde glorificar e se alegrar no Senhor, junto com a sua família, com a sua esposa e o seu filho recém-nascido. Então Deus, ele promete e Deus, ele cumpre. Que nós não venhamos a duvidar daquilo que o Senhor promete a nós, daquilo que o Senhor fala a cada um de nós, que nós possamos ter no nosso coração essa certeza e essa convicção, que nós servimos a um Deus de promessas e um Deus que cumpre as suas promessas nas nossas vidas, e que nós venhamos a obedecer, perceber a visão de Deus nas nossas vidas, porque certamente os frutos virão e os frutos eles ocorrerão nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa ficar no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos. Deus abençoe.